Quando a gente fala de carro tradicional no mercado brasileiro, não tem jeito, com certeza o Honda Civic é um dos modelos que você pensa. Ainda mais quando a gente fala do segmento de sedãs médios. Ele e o seu rival de guerra, o Toyota Corolla, sempre travaram uma disputa na liderança desse segmento tão importante aqui no mercado brasileiro. Mas uma coisa é fato, a partir do momento que o Honda Civic foi renovado para a 11ª geração, essa que eu vou te apresentar no vídeo de hoje, as vendas do sedã caíram e muito. Mas o que será então que aconteceu para o Civic deixar de vender e ser um dos queridinhos do mercado brasileiro? Para a gente discutir um pouquinho sobre isso, eu vou te falar todos os atributos do veículo, inclusive o preço, e aí depois a gente discute um pouquinho mais o porquê desse motivo. Mas vem conferir, porque a 11ª geração, meu amigo, está bem interessante. Como é importante destacar, o Honda Civic, ele era um modelo muito importante aqui no mercado brasileiro e até a sua 10ª geração ele era vendido aqui no Brasil e também produzido aqui em território nacional. A partir da renovação para a 11ª geração, ele passou a ser importado e vem lá da Tailândia. E com motorização híbrida, que foi uma das grandes revoluções dessa troca de geração. O design também mudou. Aqui a gente tem faróis em LED com DRLs integrados e como vocês podem perceber, a grade já integra os dois conjuntos ópticos, desde aqui a lateral até a outra peça ali. Ao centro a gente vai ter o logo da marca aqui em cromo e como vocês podem perceber, ele também tem um contorno em azul, justamente para fazer essa alusão à motorização híbrida, que também tem muito a ver com a Toyota, mas daqui a pouco a gente fala disso. E como vocês podem perceber, a placa é em preto aqui na parte inferior também, com esse spoiler para trazer esse ar de esportividade, que é uma diferenciação do Civic e do Corolla, que tem esse ar mais conservador. E aqui na frente também a gente vai ter sensor de estacionamento. Um dos pontos que já é importante destacar é que o Honda Civic, por ele ser vendido hoje em versão única, ele poderia ter pelo menos ali o sistema de câmera 360, mas não é o caso. A gente só vai ter a câmera de ré e uma câmera aqui lateral que eu já vou falar dela. Vem cá. Aqui na parte lateral, o destaque primeiro são das rodas de 17 polegadas com esse acabamento diferenciado que é bem interessante. Como vocês podem perceber, tanto aqui na frente como aqui na lateral, que é bem mais realçada também, o novo Honda Civic híbrido conta com a nova linguagem de design da Honda, que realmente traz aqui a valorização da performance e da eficiência. Por isso que você tem esse contorno aqui bem marcado na linha de cintura do veículo. Aqui os nossos retrovisores são na cor da carroceria e com repetidor de seta integrado, que é bem interessante. E como eu mencionei, além da câmera de ré, a gente também tem aqui uma câmera posicionada abaixo, então do retrovisor do lado direito, que é ao lado do passageiro. Para que isso, Nicole? É um sistema que a Honda traz em seus veículos. Vocês também já podem ter visto no Honda HR-V e no City, tanto hatch quanto sedã, que a gente já apresentou esses 3 modelos aqui para você no nosso canal. Se você não conferiu, depois você confere lá. Mas é um sistema de câmera que diminui o seu ponto cego. Ou seja, se você for mudar de faixa, fazer uma curva, a câmera te auxilia bastante, já que ela reduz essa margem do ponto cego. Quando a gente estiver lá dentro, eu mostro a visibilidade delas para vocês. Agora, continuando falando aqui de design, as maçanetas também são na cor da carroceria. As colunas B e C também tem esse detalhe em preto, justamente para unificar toda essa área envidraçada. E vocês também podem reparar aqui esse detalhe em cromo acima das janelas. Esse ar mais esportivo do Honda Civic também é bem verificado aqui na parte traseira do modelo. A começar por nossa antena estilo Shark, né, estilo barbatana de tubarão, né, aquela tradicional. O porta-malas também com essa elevação aqui na ponta, justamente para trazer também esse ar de aerodinâmica. As lanternas, assim como lá na frente, também são em LED. E como vocês podem reparar, vou mostrar desse lado que é mais fácil para vocês verificarem, elas vêm desde a central aqui da tampa do porta-malas até a lateral do veículo. E elas também se sobressaem da carroceria, o que dá ainda mais esse ar de dinamismo para o Honda Civic. Como eu já mencionei, a diferença entre o seu concorrente maior, o Toyota Corolla, é justamente essa pegada mais esportiva, já que a Toyota adota no Corolla esse ar mais conservador. Tanto que o público do Honda Civic, se você for ver, realmente é o público mais jovial, e do Toyota Corolla um público um pouquinho mais conservador. Mas depois que a 11ª geração chegou, muita coisa mudou. Mas a gente já chega nesse ponto. Ainda falando aqui do modelo, assim como lá na frente, o logo da marca está presente em cromo, com esse contorno em azul justamente por conta da motorização híbrida. Além disso, a gente sabe que a gente está falando de uma motorização híbrida por conta do eHEV aqui, que é a motorização do Honda Civic. E para completar, a gente também vai ter sensor de estacionamento traseiro
E aqui também a gente tem uma câmera de ré, que a gente não tem lá na frente. E para completar, uma coisa muito interessante de ressaltar é que o porta-malas a gente faz a abertura pela chave, mas não só destrava. A porta também ela levanta para você. Então imagina que você acabou de sair do supermercado, está cheio de sacola, você está com só fácil acesso à chave, ele mesmo faz a abertura para você. Mas o fechamento é todo manual. E como vocês podem conferir, podem chegar até um pouquinho aqui mais perto, a gente não vai ter nenhum sistema de iluminação interna aqui dentro, o que poderia também valorizar o Honda Civic. Outra coisa que chamou a atenção também é que o desnível entre a carroceria e realmente a parte plana do porta-malas é muito grande. Se você tiver uma bagagem um pouco mais pesada, tanto para colocar como para tirar, pode ser um pouco mais dificultoso, tá? É interessante quando o veículo tem tanto a carroceria quanto o nível do porta-malas de forma plana. Não é o caso aqui, mas em compensação são 495 litros de capacidade volumétrica, dá para você levar bastante coisa. Agora vamos falar um pouquinho de espaço interno, e nesse caso, outro ponto que eu tenho que falar com vocês em relação à renovação da 11ª geração é que o entre-eixos, ou seja, o espaço entre as duas rodas aumentou 35 milímetros. O que isso significa? Que agora você tem à disposição 2.735 milímetros de entre-eixos, o que gera mais conforto aqui no espaço interno. Vem cá conferir. Como de costume, eu deixei o banco do passageiro todo recuado aqui para a parte traseira, para vocês terem uma noção do espaço mínimo que vai ter aqui atrás do Honda Civic. Ou seja, do meu joelho ao banco ainda tem um bom espaço interno, e da minha cabeça ao teto a mesma coisa. Já o banco do motorista eu deixei ajustado para mim. Aqui, para método de comparação, eu tenho 1,60 de altura. E o espaço do meu joelho ao banco não tem nem o que dizer. É bastante, né? Para maior conforto dos passageiros aqui, a gente vai ter saídas do ar-condicionado e 2 entradas USB à disposição para carregamento. Além disso, em relação ao acabamento, a gente vai ter aqui maçanetas em aço escovado, com saídas do alto-falante aqui para a parte traseira, e detalhes em black piano também na porta. Os bancos possuem um acabamento em couro e nessa versão, quando o carro está na cor branca, ele vem com esse acabamento mais claro. Questão de segurança, a gente tem Isofix para fixação de cadeirinha infantil, cinto de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, como é previsto em lei. Além disso, se você não tem um terceiro ocupante, a gente tem aqui um encosto de braço com porta-copos à disposição também. E para finalizar, como vocês podem perceber, a gente também tem aqui uma luz auxiliar. Nesse caso, o Honda Civic, ele tem um teto solar panorâmico, porém ele só pega ali a primeira fileira. Já vou mencionar para vocês um dos pontos que acredito eu que sejam os motivos que tenha feito a venda do Honda Civic cair aqui quando ele passou a ser, então, importado. O Honda Civic hoje é vendido em versão única pelo preço de R$ 265.900. É um preço muito acima do seu concorrente e pode ser um fator que tenha pesado aí contra o modelo da montadora japonesa. Um dos fatos que justifica esse valor é justamente o caso da importação, que ele deixou de ser produzido em território nacional e agora vem de outro país, mas também da motorização híbrida, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui embaixo do capô, então, tá a grande novidade do Honda Civic de 11ª geração. O motor híbrido. Nesse caso, ele é composto por um motor 2.0 que rende até 143 cavalos de potência. Ele atua em conjunto com um motor elétrico que rende mais 184 cavalos de potência. A transmissão é tipo CVT. O motor a combustão, ele também rende 19,1 kgfm de torque, enquanto o motor elétrico rende 32,1 kgfm de torque. Um dos pontos positivos dessa motorização híbrida é justamente o consumo, já que na cidade o carro chega a fazer 18,3 km por litro. Já na estrada, esse consumo cai um pouquinho, para 15,9 km por litro. Em relação à velocidade máxima, o carro atinge até 180 km por hora. E a aceleração de 0 a 100 km por hora é feita em 7,8 segundos. Aqui também é importante ressaltar que são 3 modos de condução: o híbrido, o 100% elétrico e o 100% a combustão. Esse sistema da Honda, como eu comentei com vocês, é bem parecido com o da Toyota, porque a gente não tem aquele sistema de carregamento das baterias. Elas se recarregam através da regeneração, como, por exemplo, nas frenagens. O próprio veículo se auto-recarrega na questão das baterias para o motor elétrico. E quando que usa qual tipo de motorização? Também é um sistema inteligente que identifica o modo de condução e as condições de dirigibilidade. Ou seja, se você está num terreno plano, em velocidade amena, você provavelmente vai usar então um motor elétrico. Agora, se você está numa velocidade um pouco mais constante,
Aí tem assim a questão da motorização híbrida. Em velocidades de alta performance que exigem mais do veículo, aí você usa o motor 100% a combustão. Aqui na parte frontal do motorista, a gente vai ter o destaque da nossa central multimídia flutuante de 9 polegadas, que você pode parear através do Android Auto ou do Apple CarPlay sem a necessidade de cabo. Você também não vai precisar do cabo para fazer o carregamento do seu smartphone, já que a gente tem aqui o sistema de carregamento por indução. Ela atua em conjunto com a tela TFT de 10,2 polegadas, também de ótima visibilidade. Aqui, conforme você vai acelerando, ele vai te mostrando mais ou menos, então, o modo de condução que você está usando, que é o que eu acabei de falar lá no quesito da motorização. O híbrido, que é o misto, né, o motor elétrico e a combustão, o só motor elétrico ou o só motor a condução. Além disso, vocês também podem conferir que você pode mudar também o modo de condução no quesito dirigibilidade. A gente tem à disposição o normal, o Eco, que valoriza a economia de combustível, e o Sport, que valoriza, então, a performance do modelo. E aqui a gente também tem o nosso volante multifuncional, que você controla tanto dados do nosso painel TFT, bem como da central multimídia. Um ponto interessante da central multimídia é que, diferente de outros modelos, ela também tem botões físicos, o que para algumas pessoas é favorável, já que você não tem que ficar encostando toda hora na tela e não fica tudo manchado. A visibilidade, então, aqui daquela câmera lateral que eu comentei com vocês, que é aquela câmera que diminui o ponto cego que está posicionada abaixo, então, do retrovisor do lado direito. Também já vou aproveitar e mostrar para vocês a visibilidade da nossa câmera de ré, tá bom? A gente tem aqui pontos de auxílio também para fazer as manobras, e essa é a visibilidade da nossa câmera de ré. Como vocês podem perceber, a gente já não está no momento tão claro e mesmo assim ela tem uma boa visibilidade. Além do sistema de carregamento, a gente tem 2 entradas USB e uma tomadinha 12 volts. O nosso ar-condicionado é totalmente digital e dual zone, ou seja, você não vai precisar brigar com o passageiro caso ele queira uma temperatura e você outra. E uma inovação em relação ao visual da 11ª geração é a saída do ar-condicionado, que ela está escondida através dessa grade estilo favo de mel. Eu, particularmente, achei muito bonito. A gente tem saída do ar-condicionado central e nas 2 laterais do modelo. E todas estão escondidas atrás dessa grade, o que valoriza ainda mais o visual do modelo. De restante, a gente tem um detalhe aqui em Black Piano, e onde você encostar, de resto, é soft touch, ou seja, no quesito acabamento, não tem o que a gente fala do Honda Civic, tá bom? A gente tem aqui a nossa manopla do câmbio CVT, mas a gente também tem aletas para troca de marchas aqui atrás do volante, caso você queira uma condução mais esportiva. Aqui também, além dos modos de seleção do drive, né, que eu acabei de mostrar para vocês, a gente vai ter o botão do nosso freio de estacionamento eletrônico e o brake hold, que é a mesma coisa que o auto hold, que é aquele sisteminha onde o motorista não precisa ficar segurando no freio quando o carro está parado, basta ele não acelerar. É muito interessante. Um dos pontos que a gente precisa destacar na 11ª geração do Honda Civic é justamente a melhora na dirigibilidade. Isso porque houve um aprimoramento tanto na suspensão quanto na questão da dirigibilidade do drive mesmo, o que faz com que o conforto a conduzir o veículo seja assim, não tem defeitos, entendeu? Você consegue encarar uma longa viagem sem problema nenhum. Você também sente esse conforto dentro da cidade mesmo com ruas esburacadas, ele não impacta tanto os passageiros e o condutor. Ele traz um ótimo conforto, é inacreditável. Isso a gente não pode abonar do veículo. Porém, qual é um dos pontos principais que negativam, então, o Honda Civic? Talvez a motorização que não tenha agradado os amantes do veículo, que são mais tradicionais em relação ao motor a combustão. Eu, particularmente, não vejo dessa forma, já que o carro consegue entregar, sim, bastante performance. Mas um dos pontos que, infelizmente, a gente tem que destacar é a relação ao preço. Como eu mencionei, ele custa mais de 265 mil. Para vocês terem noção, o Toyota Corolla hoje, na sua versão mais cara, mais bem equipada, custa 198.800. É muita diferença de preço, é quase 70 mil reais de diferença. Então, isso com certeza vai impactar nas vendas. Para vocês terem noção, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né, em maio, ou seja, de janeiro a abril, o Honda Civic vendeu no mercado brasileiro 478 unidades de veículo 0 km. Já o Toyota Corolla, seu principal rival, vendeu quase 11 mil unidades. É uma discrepância que nunca foi antes vista em relação aos 2 modelos, né? Então, é um ponto que é importante destacar em relação
a 11ª geração. Porque o que a gente não pode falar é que o carro não entrega performance, porque ele entrega performance. A gente não pode falar que o carro não entrega bom acabamento, porque ele entrega um ótimo acabamento. Ele tem um bom espaço interno, inclusive ele ficou maior, ele é confortável. Talvez os itens tecnológicos também, não que tenham pecado, mas podiam ser um pouco mais aprimorados, como trazer, por exemplo, o sistema de câmera 360 aqui da Central Multimídia, que carros bem mais baratos e mais simples já integram, e não é o caso, aqui a gente só vai ter a câmera de ré. Mas isso não justifica também a questão das poucas vendas do veículo. É uma questão de mercado, é uma questão que muitos consumidores estão migrando também para os SUVs e inclusive agora para as picapes, e tudo isso aí pode então impactar nas vendas do modelo. Outro ponto que a gente tem que valorizar aqui para encerrar o vídeo é justamente também a questão da segurança. A Honda é uma das montadoras que mais prezam pela segurança nos veículos, e o Honda Civic, assim como os outros modelos da marca, são equipados então com aquele sisteminha do Honda Sense, que possui um pacote de segurança ativa de auxílio à condução ao motorista, como por exemplo o controle de cruzeiro, sistema de permanência em faixa, sistema de evasão de faixa. Se ele perceber que você está saindo da sua faixa sem ter dado seta, ele vai entender que você está fazendo isso sem querer e vai também controlar para você se manter dentro do percurso, como vários outros. Então, realmente, questão de segurança, bom acabamento, performance, ele entrega, mas entrega custando um preço muito alto e que tem feito penalizar, então, um pouquinho ali nas vendas do modelo. Mas, agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo o que você achou do Honda Civic de 11ª geração e qual motivo você acha que faz com que haja tanto esse impacto nas vendas do modelo tão tradicional e tão querido no mercado brasileiro. Eu com certeza vou ler seu comentário, eu quero muito saber, e eu vejo você num próximo vídeo. Quem sabe? Até lá. Tchau!